Saúdo você que nos assiste, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, da sua família, e que hoje, reunidos para meditar em sua palavra, possamos ser muito abençoados e direcionados pelo caminho correto, o caminho que vai trazer a salvação e a vida eterna para todos nós. Já estivemos orando aqui presencialmente com a igreja. Convido a você a pegar a sua Bíblia e também fazer a sua oração, para que juntos possamos ouvir o Senhor falar conosco. Nós vamos estar abrindo como texto base em 2 Reis, capítulo 23, nessa manhã. Segunda Reis 23. E antes de começarmos, vem aqui, obrigado. Antes de começarmos, vou só tocar em um ponto que vai abordar esse sermão. Quem somos nós nessa nação que vivemos? O Brasil, falo do Brasil. Quem somos nós? Para ficar mais claro, vou colocar uma realidade hoje que vivemos com muita clareza. Vivemos em um país idólatra aos olhos de Deus. Antes de abrirmos, vou pedir para você marcar aí 2 Reis, capítulo 23. Vamos abrir aqui em Êxodo. Deixa eu ver aqui, na verdade, vamos abrir em Isaías. Vamos abrir em Isaías, capítulo 44. Isaías 44 está escrito assim, versículo 8. Versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Agora vamos lá para o versículo 8. Não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se à assombração e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o como uma linha, aplana-o com a plana, e traça-o com o compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa.
Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar. E toma deles e se aquenta e os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer. Assa e fartar-se-á dela. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre eles a carne e a comi. E farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-te de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? O que é que Deus está falando aqui? A loucura do homem. Ele diz: o homem não pensa que está se prostrando a uma madeira que ele acabou de cortar, que uma boa parte dela serviu para ser queimada e cozinhar o alimento. E ele mesmo fez com sua mão e diz: isso é um Deus? Mas Deus tinha dito antes: eu sou o único e fora de mim não há outro. Não existe também intercessor fora de Cristo. Tudo se repete, segundo a palavra de Deus. Nosso país é um país idólatra. Andem pelas nossas cidades, pelas nossas estradas, e cidade mais cidade, e o que a gente mais vê são imagens de escultura. Casas e mais casas, com suas prateleiras, com seus altares e imagens de escultura. Nada diferente do que lemos aqui no livro de Isaías. São imagens que não pode ver, nem ouvir, nem falar, feita por mão de homens, que ele falou, um homem que fez enquanto tinha força, mas quando teve fome e sede, acabou sua força. E os homens se encorajam a ter mais e mais e mais e mais. Um país idólatra aos olhos de Deus. E aí, diante dessa realidade que vemos hoje, que é o que Deus apresentou aqui, que havia no passado, eis a pergunta que eu fiz no início. Quem somos nós nesse país idólatra? Um país que pisa a lei de Deus sem pensar duas vezes. Nós vamos abrir agora sim em 2 Reis, capítulo 23. E aqui temos um exemplo de quem Deus quer que sejamos. Aqui fala a história de um rei chamado Ezequias. Na verdade, Josias. Confundi os nomes. E esse rei decidiu agir quando viu sua nação na idolatria. No versículo 25 é dito dele, 2 Reis 23, 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Agora, por que o texto da palavra de Deus está dando esse testemunho acerca desse rei Josias? Que antes dele não houve rei semelhante,
que se convertesse assim ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma e com todas as suas forças. E depois dele também não houve rei igual. Se você for ler a história dos reis, você vai ver que antes de Josias, os reis praticaram muita idolatria. Os reis de Israel, a nação que tinha sido escolhida para ser o povo de Deus, o baluarte do Evangelho. Os seus reis encheram a cidade de Deus de imagem de escultura. E depois de Josias, levantaram-se mais reis que fizeram a mesma coisa. Mas Josias agiu diferente. Nós vamos ver o que Josias fez, para que Deus desse esse testemunho acerca dele em sua palavra. A partir do versículo 1, do versículo 23, nós vamos ler a obra que Josias decidiu fazer em nome do Senhor. Diz assim: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e os queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beceba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está além do vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moleque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar
com ossos de homens. Vamos parar por aqui. Josias decidiu fazer uma obra em nome do Senhor. Ele viu a sua nação infestada de idolatria, até dentro da casa do Senhor. O seu avô tinha colocado, o rei Manassés, ídolos dentro da casa do Senhor. Até ídolos que no passado Salomão tinha erigido para agradar suas esposas continuavam ao redor de Jerusalém. E o que é que Josias decidiu fazer? Inconformado, ele falou: eu vou ser um rei diferente. Então ele convocou todos aqueles que o apoiavam e fizeram firmar um compromisso com Deus, de guardar os mandamentos de Deus. E todos aqueles que concordaram com essa aliança de guardar os mandamentos do Senhor, o ajudou na limpeza da nação. E aqui vai contando todos os lugares que ele foi limpando, tirando os ídolos, derrubando, queimando a fogo, nos bosques, dentro da casa do Senhor, até o que Salomão tinha erigido, ele saiu fazendo a limpeza. Se a gente fosse continuar lendo, ele continuou tirando mais e mais e mais ídolos até limpar completamente a nação. E todos aqueles sacerdotes de ídolos pagãos foram mortos, porque eles sacrificavam seus filhos no fogo a deuses pagãos, oferecendo a imagem de esculturas. É por isso que a palavra na frente vai testemunhar que não houve rei que se convertesse ao Senhor como fez esse, e se entregasse totalmente de coração, alma e força a Deus. Porque aqueles que vieram antes podem ler a história dos reis. Profanaram a terra com ídolos e adoração a deuses pagãos. E depois que Josias morreu, o que veio depois fizeram a mesma coisa. Mas Josias, não. E por causa disso, Deus já tinha profetizado que ia trazer um mal sobre a nação. Mas por Josias ter agido dessa forma, ter limpado a nação enquanto rei da idolatria, Deus falou: Josias, enquanto você reinar, enquanto for rei, o mal que eu prometi trazer, eu não vou trazer, vou esperar você morrer. Depois que você morrer, é que eu vou decidir trazer o mal que eu falei que ia trazer sobre essa nação, por ter feito essa maldade. Ele vai falar aqui, deixa eu ver, o versículo. Fugiu aqui a mente. Daqui a pouco, quando eu achar, eu indico. Mas Deus fala que não iria trazer o mal que tinha prometido, porque o seu avô Manassés foi um rei muito mau aos olhos do Senhor, levantou muitas imagens de escultura e levou o povo à idolatria. E Josias fez diferente do seu avô. Ele foi um rei, segundo a gente leu, que derrubou toda idolatria. Lugares a lugares, foi derrubando e destruindo e queimando os ídolos. E por causa disso, na época que ele estava vivo, Deus não trouxe o mal que prometeu trazer a essa nação. E isso fica um ensinamento para nós. Qual é o ensinamento? Deus vai trazer o mal sobre nossa nação. Não se enganem. Deus vai permitir que o mal sobrevenha sobre nós. Escutem bem essas palavras. Nossa nação está correndo sem freio, em rebeldia contra o Criador.
em transgressão à sua santa lei. E Deus tem uma conta com essa nação. Deus tem uma conta com a nossa nação. Mas Deus poupou Josias. E aqui está o exemplo de o porquê Deus poupou Josias. Ele não compactuou com a idolatria da sua nação. Ele não fechou os olhos sabendo que Deus abomina a idolatria e fingiu que nada estava acontecendo. Ele agiu. Na época ele tinha o poder porque era rei, ele usou o seu poder para glorificar o nome de Deus. Sabemos que hoje as coisas não funcionam dessa forma. Nós não vivemos em uma monarquia onde o rei pode mandar e tem que ser. Vivemos em uma república. Porém, Deus julga cada um individualmente. Vivemos em uma nação idólatra. E o que eu posso fazer para que esses ídolos sejam derrubados onde eu vivo? Eu posso anunciar o Evangelho. Eu posso anunciar a lei de Deus. Anunciar que isso é uma idolatria. Eu posso avisar as pessoas. E se essa pessoa abrir o coração e aceitar, ali ela derrubará o ídolo. Porque eu decidi falar. Deus nos deu o Evangelho do seu Filho amado Jesus, que anuncia a sua graça e a sua santa lei. E a lei de Deus diz: não faça imagem de escultura, em Êxodo 20, versículo 4. Não se prostre diante dela, não as adore, mas a nossa nação é cheia. Então podemos anunciar as pessoas para fugirem dessa idolatria. Deus vai trazer o mal para a nossa nação. Muito em breve do que nós esperamos. Será de repente. A Bíblia diz: quando disserem que há paz, aí sobrevirá repentina destruição. Quando o povo de Israel achava que estava tendo paz, Deus levantou a nação do norte. Está em Jeremias 25. Babilônia. E invadiu Israel e a destruiu e a sitiou. Porque a nação tinha se tornado idólatra. Mas Deus poupou aqueles que não compartilhavam da idolatria. Na época, Daniel e seus amigos foram poupados por Deus. Aqui Deus poupou também Josias de ver o mal que ele traria sobre a nação. Por ter sido fiel, ter se convertido, ter se entregado de coração, fala aqui, alma e força, e ter limpado a nação da idolatria. Nós podemos ser também uma luz a brilhar nessa nação idólatra. Testemunhar para todos que Deus abomina a idolatria e por causa da idolatria generalizada na nação, Deus vai trazer um mal sobre essa nação. Mas nós podemos ser poupados quando o mal vier. Nós podemos ser ovelhas conhecidas do Senhor. E como? A gente leu no versículo 2 e 3 que o povo aceitou a aliança de guardar os mandamentos de Deus. Não se enganem, os mandamentos de Deus são 10. São 10. Há aqueles que falam, mas nós não adoramos imagem de escultura. Ok, mas o mandamento de Deus não só fala disso. Você que diz que não adora imagem de escultura, você já leu que na lei de Deus também diz, lembra-te do dia de sábado para santificar? O sábado também é um dia sagrado. E as igrejas hoje têm pisado, quando deveriam ser a luz para essa nação. Aquele que transgride o sábado está no mesmo patamar daquele que adora mais escultura, porque a lei é uma só. Quando a gente abre aqui em Isaías, vamos abrir aqui, Ezequiel na verdade, desculpa. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Olha o que diz o Senhor. Deus não só fez
advertência acerca de quem idolatrava imagem de escultura. No versículo 20, Deus também fez outra advertência que ele fala: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus falou: santifiquem o meu sábado. Mas olha o que diz no versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Vamos ler o versículo 12, olha o que ele diz. E também lhes deu meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os cumprir. Eu repeti 2 vezes. Deus deu o sábado para ser santificado, mas a casa, os filhos de Deus, profanaram. Porque a lei é uma só, composta por 10 mandamentos. A nação está numa idolatria por erigir e ensinar o povo a terem simpatia por imagem de escultura. Mas também a nação está em idolatria por pisar no sábado, que é um dia sagrado do Senhor. E Deus, gravem isso, Deus vai trazer um mal sobre a nação. Deus tem uma conta com todas as nações que têm ignorado grande luz que Deus tem enviado. O Brasil é uma nação que tem recebido muita luz da palavra de Deus. Mas, independente disso, tem escolhido ser uma nação de idólatras e que pisa o seu santo sábado. Mas nós temos uma escolha. Podemos não fazer parte dessa contagem. E quando o mal que há de vir, é certo que virá, cair sobre a nação em breve, nós podemos ser escolhidos do Senhor e ser poupados por um Deus de amor. Um Deus que não esquece os seus. Um Deus que não esquece aqueles que tiveram a coragem, pela fé no seu Filho amado Jesus, virar as costas para a idolatria, virar as costas para o desprezo à sua lei e obedecê-lo com todo o seu coração, toda a sua alma e sua força. Deus não esquece dos seus. Lembre-se disso. Podemos fazer parte da contagem dos poucos que têm escolhido fazer parte daqueles que crêem no Senhor Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Deus poupará esses. Mas aqueles que têm escolhido, mesmo tendo ouvido a luz do Evangelho da Palavra de Deus, fazem parte da contagem dos idólatras e dos transgressores do sábado, estão abrindo mão da proteção de Deus e padecerão. Mas Deus é misericordioso. Deus permite que o mal venha para que a gente abra os nossos olhos. Esse caminho está nos levando à ruína e a gente não tem percebido. Deus quer salvar. Deus quer abrir nossos olhos, Ele quer trazer a salvação. E quem diz é Ele mesmo na palavra. Se a gente abre aqui em 2 Timóteo, vamos abrir aqui. Na verdade, 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos, então Ele adverte antes, para que a gente se converta e se volte ao Senhor. Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto há tempo, antes que seja tarde. Decidamos com firmeza e fé
fazer parte daqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. Não vamos compartilhar ou compactuar com a idolatria da nossa nação, nem a transgressão do sábado da nossa nação. Escolhamos fazer parte do reino do céu. E a gente terá o galardão. Veremos Deus agindo. Veremos Deus guardando a nós, nossas famílias, quando Ele permitir que o mal sobrevenha sobre nossa nação. Deus é misericordioso. Ele quer guardar você e sua família. Que possamos, então, escolher estar do lado do Senhor. Com esse pensamento que Deus deixa para nós em sua palavra, nós vamos orar e pedir que Ele abra nossos olhos e nos converta a Ele, porque essa é a melhor decisão. Senhor nosso Deus, agradecemos a advertência dada através de sua palavra. Que o Senhor abra os olhos da nação. Que o Senhor toque o coração de todos aqueles que são sinceros e te temem, para que fujam da idolatria e da transgressão à tua lei. O Senhor nos deu o sábado sagrado para ser uma bênção. Nossa nação tem pisado, nossas igrejas têm ignorado, ensinando o povo a ir contra Ele. Mas que o Senhor abra os olhos do sincero, que eles se apeguem à sua palavra e pela graça do Senhor Jesus sejam restabelecidos a obediência a todos nós. O Senhor trará um mal sobre as nações que têm ignorado suas advertências. Mas o Senhor guardará o seu povo. O Senhor guardará todo aquele que confiar em Ti e escolher pela graça do Senhor Jesus andar na obediência à Tua santa lei. Que possamos ser contados entre esses. Estes que guardam os Teus mandamentos pela graça do Senhor Jesus. Seja com todo o Teu povo e que esse evangelho do reino seja anunciado para todos e logo chega o fim, donde Jesus virá para dar a vida eterna à sua igreja. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que nos assiste, que Deus te abençoe grandemente, que você possa tomar escolhas, fazer escolhas sábias ao lado do Senhor Jesus. E por fim Ele te dê a vida eterna. Até uma próxima, se assim Deus o permitir.